Olá pessoal, muito boa tarde aí para você que vai assistir a live gravada, seja bem-vindo. Estou realizando aí a live no decorrer dessa semana, vai ter live todo dia esse horário. Quem puder dar um feedback aí no som, onde eu vou estar falando sobre a semana de aquecimento. Semana de aquecimento aí vai ser essa semana. Desejo para todo mundo um feliz ano novo aí que está iniciando. E essa semana eu vou estar fazendo live todo dia, conforme eu falei, para se preparar para a semana de concerto, semana do concerto aí, que vai ser realizado na semana que vem. Semana que vem é a semana do concerto. E para você estar se preparando aí para essa semana agora, que inicia hoje, dia 2 de janeiro aí, eu vou estar fazendo live hoje, live amanhã, todo dia. Então, no decorrer dessa semana vai ter live. E o título hoje da live, relacionado a concerto, obviamente, de inversor de frequência e soft starter. Título hoje da live, trocar uma ideia aí com vocês, são formas de conseguir componentes para concerto, tanto de inversor de frequência quanto soft starter. Tá fazendo essa live agora, um bate-papo. Também eu vou estar botando, a programação tá na timeline aí das lives que vai estar tendo essa semana, todos os dias, esse horário, sem contar as lives no YouTube, para se preparar para a semana do concerto, pessoal. Semana do concerto que está chegando aí, é semana que vem, hein? Essas lives que tá rolando agora é só para se preparar aí para a semana do concerto, um aquecimento, né, como todo mundo diz aí. Show de bola, sejam todos bem-vindos. Essa live também vai ficar gravada. E o que eu vou estar comentando aí com vocês nessa live hoje aí? Pessoal que está entrando agora, um feliz ano novo. Que esse ano, começar o ano aí com bastante conhecimento, voltado para inversor de frequência, soft starter, voltado para você seguir aí rumo aos seus 10k por mês aí com concerto de inversor de frequência e soft starter. Vamos lá então, pessoal, o que eu vou estar falando hoje nessa live? São formas de conseguir componentes para concerto, tanto de inversor de frequência quanto soft starter. Quando você fala de concerto de inversor de frequência e soft starter, é natural que você precise de peças. Se você vai trabalhar por troca de placas, você vai precisar de placas. Se você vai precisar aí trabalhar com parte da eletrônica de potência, os tiristores e IGBT, vai precisar também adquirir esses tiristores e IGBTs. Alan, mas se eu trabalhar por componentes, para quem não sabe como que é componentes, componentes é quando você pega uma placa, mais especificamente um sistema, né? Seja um sistema de fonte, um sistema de gatilho do inversor de frequência, ou um sistema de fonte da soft starter, ou até mesmo a placa de controle da soft starter, e você resolve trabalhar por componentes. E aí, quando você resolve trabalhar por componentes, de que forma, como que você vai buscar esses componentes? Quais são as formas de adquirir esses componentes? E a questão que eu quero falar aqui para vocês, trocar essa ideia aí para vocês, nessa primeira live de aquecimento para a semana que vem, que é a semana do concerto. Caso você não saiba, semana que vem é a semana do concerto. O link para a inscrição está na bio do Instagram. Basta clicar ali no perfil ali que tem o link. Clica ali, vai abrir a janela para fazer sua inscrição, botar seu nome, e-mail e está cadastrado aí para a semana do concerto. Então, que forma você pode conseguir esses componentes aí para você consertar sua placa de controle, seu sistema de fonte, seu sistema de gatilho, seu sistema bypass? De que forma? Como você pode conseguir componentes, né? Existem duas maneiras, pessoal, que eu quero dizer para vocês. A primeira maneira que você pode conseguir aí componentes é comprando, obviamente. Comprando. E dentro de comprando vai ter vários tópicos que eu vou comentar. E a segunda maneira que eu vou estar comentando para vocês é sucata. Sucata é uma questão muito importante, porém tem que tomar devido cuidado. Wagner aí está entrando, seja bem-vindo aí na live, pessoal que está entrando. Primeira live da semana de aquecimento, hein? Essa semana vai ter todo dia live, esse horário aqui no Instagram.
E depois no YouTube tem 2 lives aí com conteúdos também precisos aí. Tá nos nossos stories aí a programação dessa semana do concerto, essa semana de aquecimento, preparação para a semana do concerto. Show de bola? Então tá, existem 2 formas, o que eu estou comentando aqui nessa live hoje, para quem está entrando agora, formas de conseguir componentes para concerto de inversor de frequência soft start. Existem 2 formas de você conseguir componentes. Uma é comprando e outra é da sucata. Alan, vamos lá, vamos explanar agora mais essa parte de comprando. Com que forma você pode comprar? Onde você pode comprar? Quando você fala em comprar componentes para inversor de frequência, concerto de inversor de frequência ou soft starter, você pode até mesmo, às vezes, conseguir diretamente aí na sua cidade. Qualquer eletrônica que você vai encontrar pelo menos uns resistores, pelo menos resistor de alta potência, baixa potência, ventiladores, até materiais para bancada, ferro de solda, essas coisas você pode encontrar na sua cidade, tá? Mas falando especificamente de componentes, que é essa live, você pode encontrar aí na sua eletrônica em casa, na sua cidade. Mas aí você me pergunta, Alan, mas eu não tenho... A minha eletrônica na minha cidade não tem poucos. Vocês vão encontrar resistor, capacitor e só. Realmente, pessoal, essa eletrônica ela não é especializada para inversor de frequência soft starter. Componentes básicos você vai encontrar nela. Em qualquer região que você tiver, em qualquer cidade que você tiver, tem uma empresa de eletrônica e lá você encontra resistor, lá você encontra capacitor. Já é um começo. Agora, se você quiser um fotoacoplador, se você quiser algum CI mais dedicado, um componente mais SMD, nessa eletrônica na sua cidade, já é um pouco mais difícil de encontrar esses componentes. E aí, o que você faz? Você parte aí para a internet. Existem fornecedores confiáveis da internet. Você pode estar adquirindo esses componentes, tá? Tem sites brasileiros e tem sites importados, tá? E aí basta saber você adquirir. Tem muita gente que fala, mas esses componentes você tem que cuidar para não comprar de segunda linha. De fato, você tem que cuidar para não comprar de segunda linha esses componentes. Isso é um fato. Mas você pegando a marca, por exemplo, as marcas mais conhecidas de componentes é a Texas Instruments e a ST, por exemplo. ST, Texas Instruments, são marcas conhecidas no mercado e que é utilizado o componente delas. Muitos dos componentes que tem no soft start inversor de frequência é utilizado deles. E você pode aí adquirindo tanto sites importados quanto sites brasileiros. Você pode estar adquirindo esses componentes para você estar consertando seu inversor de frequência e sua soft starter, tá? E indiferente se for, por exemplo, a AliExpress, Shopee, que são importados, e você pegar um brasileiro, um site nacional, o que você tem que prestar atenção, que muita gente, o pessoal às vezes confunde, é o fabricante. O fabricante você tem que pegar o de primeira linha, tá? E aí você não vai ter problema. Nós aqui na Centro-Oeste, para quem não conhece, na Centro-Oeste aqui, empresa aí que eu sou um dos diretores, a gente pega componentes aí importado. E, claro, sempre pegando das marcas de primeira linha, né? Para nunca ter problema. E nós não temos históricos aí de problemas com componentes quando se trata de componentes de primeira linha, tá? Isso a gente não tem. A gente já trabalha aqui na Centro-Oeste, antiga Grupo Fluxo, né? Filial. A gente trabalha há cerca de 5 anos com troca de componentes e nunca tivemos problemas de pegar componentes com defeito. Mas é sempre componentes de primeira linha. Show? Sempre componentes de primeira linha. E você tem que cuidar isso na hora de você comprar. Sites também importados aí tem americanos também.
A única diferença daí também vai ter o imposto, né? Você vai pagar um imposto a mais, só que mesmo assim compensa você comprar, tá? Compensa você adquirir. Porque, por exemplo, você vai comprar um componente você compra pacotes de R$50, R$100, e aí você só não vai usar para um conserto só, né? Você acaba utilizando ali, botando no seu estoque, você acaba utilizando para outros consertos, tá? E aí quando você utiliza para outros consertos, você acaba tendo um estoque aí de componentes, né? E aí, por exemplo, você paga R$50 num pacotinho lá, e aí você utiliza aí 1 ou 2 componentes, vem 10 unidades, por exemplo, você utiliza 1, 2 componentes, e aí esses outros 8 que fica, né? Se você utilizar 2, fica 8, você vai ter para o estoque. E aí o seu conserto, muitas vezes, você pode cobrar um valor bem diferente do que o valor desses componentes, porque o fato é o seguinte, você não pode aí, você tem que dar a garantia, né, do seu serviço. Só que esses componentes, os fornecedores, eles não dão garantia, então você tem que prestar atenção nisso. Então aí você tem que, na hora que você vai montar o seu orçamento, você tem que dar essa garantia aí. Então beleza, esse é outro meio aí de você conseguir componentes, tá? Vantagens aí. Demora mais, tá? Demora mais porque você vai comprar na internet. Se você comprar importado, vai demorar mais ainda. No entanto, vem com preço bom. Você comprando sempre de primeira linha para nunca dar problema, como a gente compra aqui na Centro-Oeste. Sempre comprando aí de primeira linha, demora mais, tem o imposto a ser pago, só que mesmo com o imposto pago, compensa você estar comprando esses componentes importados, tá? E você sempre vai ter que comprar em pacote, quando é importado, quando é geralmente importado, né? Quando é importado, você vai comprar em pacote. Agora, sites brasileiros, aí você já não. Você consegue comprar 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, dependendo do componente, né? Você não precisa comprar em pacotes. Que eu faço, que eu recomendo. Sempre que possível, compre importado. Obviamente, sempre de primeira linha, né? Sempre que possível, compre importado, material de primeira linha. Demora mais para chegar, mas você paga mais barato e você vai tendo um estoque de componentes. Tá? E lógico, agora danificou um resistor, um capacitor, eu vou comprar importado, só um resistor, só um capacitor ali? Não, se tiver na sua cidade aí na eletrônica, né, tem na sua cidade disponível, você vai lá e compra, por mais que você paga mais caro, você vai às vezes pagar 50, 100 reais jogando alto num resistor, num capacitor, e às vezes o conserto lá você vai se pagar muito mais aí esse valor. Você pode cobrar o conserto 500, 600 reais ou até mais, dependendo da situação, e consequentemente, porque você tem que dar garantia disso, né? Você até às vezes o pessoal fala, nossa, você vai cobrar tudo isso no conserto? Não, vou cobrar tudo isso no conserto porque eu tenho que dar garantia. E outra, eu não recomendo ninguém consertar sem garantia. Você sempre conserta com garantia. Você tem que fornecer a garantia do seu trabalho, do seu serviço, tá? Então o Wagner está comentando aqui. Vamos lá. O Wagner está falando, qual curso técnico ou tecnólogo abrange esse tipo de assunto? Manutenção, CLP e soft starter. Wagner, até hoje, curso técnico mesmo, assim, eu me formei, para quem não me conhece, me formei em engenharia elétrica, tá? Eu cheguei a fazer técnico por um período de 2 meses, mas a gente vê muito superficial, né? Superficial aí, essa questão de conserto de CLP, seja CLP, seja soft starter, seja frequência. Eu acho que realmente um curso técnico sobre isso não tem, tá? Especificamente sobre isso. Por isso que ao longo da minha trajetória aí, trabalhando com troca de placas, troca de componentes de inversor de frequência soft starter, eu resolvi aí criando a Educadrives para passar esse conhecimento para vocês, conhecimento que eu adquiri do campo de batalha, porque curso em específico disso não tem, tá? Então a gente está aí trabalhando para passar esse conhecimento para vocês e consequentemente vocês ganhar aí experiência no cada vez mais e ganhar esse conhecimento aí que eu conquistei ao longo desses 6 anos, né? 6 anos já de
inversor de frequência soft start de conserto. Tarde, saudações do Paraná, seja bem-vindo aí, pessoal do Paraná. Kleber, verdade, está difícil comprar transistores originais. Transistor você pode tranquilamente estar comprando aí em sites importados, tá? Sempre você VX, ST, são marcas de primeira linha. O próprio, quando você tira o componente do inversor de frequência soft starter, você baixando o datasheet dele, você consegue ver que marca ele é. No momento que você vê a marca dele, você procura comprar essa marca, né? Você comprando essa marca não tem erro, é a forma que a gente trabalha na Centro-Oeste e até hoje nunca tivemos problema e sempre trabalhamos aí com máxima qualidade aí e satisfação para os nossos clientes. O Kleber até tá falando que é simples um transistor, mas difícil de achar, o 2SC1969. Às vezes no AliExpress, na Shopee, na Mouser, você não encontrou, Kleber? Esses sites aí eu recomendo, são sites confiáveis aí, só cuida a marca, né? Não tem erro não. Para quem não conhece, depois eu posso deixar aí também, se você chamar no direct aí, Kleber, você entra lá, eu te passo, você me chama no direct, eu te passo os sites da Mouser direto, do Shopee, que são sites bastante confiáveis aí. Você pode estar comprando, só que lógico, se tratando aí principalmente de Shopee e AliExpress, vai ter primeira e segunda linha. Você tem que só saber comprar aí a primeira linha, que você não vai ter problema com o seu conserto não. E dá sempre a garantia aí para o cliente. E outra forma aí agora de você conseguir componentes, pessoal, de inversor de frequência e soft starter. Uma outra forma de você conseguir componentes de inversor de frequência soft starter é sucata. Se você está começando nesse ramo de conserto de inversor de frequência soft starter, é natural que você não vai ter sucata, né? Isso é um fato. Só que à medida que você vai tendo histórico, visão a longo prazo, trabalhando com conserto de inversor de frequência soft starter, é natural que você vai começar a ter sucatas. Sucatas de inversor de frequência soft starter, porque muitas vezes o cliente não aprova o equipamento e porque ficou um preço inviável, isso pode acontecer, ou o equipamento veio totalmente danificado, saiu 80% aí do valor do equipamento novo, o cliente não aprova e ele fala, descarta aí para mim, eu não quero usar. Então, consequentemente, você tem uma sucata, né? Só que, ao mesmo tempo que você pode pegar componentes de sucata, existem certos cuidados que você tem que tomar. E quais são os cuidados que você tem que tomar para pegar componentes de sucata? Por exemplo, um especialista em drivers, para quem é uma NEG e quer chegar a 10K por mês com conserto de inversor de frequência soft starter, ele tem que saber onde pegar esses componentes, porque você tem que cuidar para não pegar componentes queimados da sua sucata, né? E vai ter lá, obviamente, a sua sucata não são placas boas, né? São placas que sistemas ali, sistema de fonte, sistema de gatilho, sistema de controle, eles já vêm, já estão ali na sucata porque não estão bons, porque se estivesse bom, estaria no cliente, ou você estaria vendido. Então, são sucatas, né? Você tem que levar em consideração isso. E aí, no momento que você pega um inversor de frequência na sua sucata, você tem que ter em mente o que você vai primeiro estar pegando dessa sucata. O que eu recomendo você pegar aí sem menor problema? Resistores. Resistores é fácil de medir. Então, o resistor, você medindo ali, você consegue facilmente verificar se ele está com problema ou não, se você vai ter problemas ou não com eles. Então, o resistor você pode pegar de qualquer sistema aí que não vai ter problema. Capacitores, você tem que tomar cuidado aí, apesar de ler a capacitância, você tem que tomar cuidado se não tem muita vida útil deles aí, se não passou de 5, 6 anos aí de operação. Se ele passou de 5, 6 anos de operação, eu já não recomendo você pegar muito da sucata, tá? Porque capacitor, a vida útil dele é em média aí, no máximo 9 anos, tá? Então aí se você tá com 6, 7 anos, a vida útil daquele drive, Alan, como eu vou saber a vida útil do drive? Você pode tranquilamente
está verificando essa vida útil no serial do equipamento. A maioria das marcas dos inversores de frequência soft starter, você consegue no serial do equipamento descobrir a vida útil dele. Então, capacitores passou de 6, 7 anos de uso, eu não recomendo você pegar, entendeu? Porque ele tem capacitores eletrolíticos, principalmente. Ele tem aquela resina dele, aquela resina seca com o tempo. E a vida útil deles é 9 anos. Então, se você botar um capacitor de 6 anos, aí não é muito bom pegar esses capacitores, essa sucata, tá? E outra questão é você, por exemplo, danificou o sistema de fonte. Poxa, o sistema de gatilho, a tendência é que ele esteja muito bom. Então você pega componentes da sucata do sistema de gatilho desse inversor de frequência, né? Agora, danificou, você tem lá um inversor de frequência que danificou o sistema de gatilho, o módulo IGBT, o módulo ali de retificação. Você não vai pegar componentes daquele sistema de gatilho. Você vai pegar componentes do sistema da fonte, que a tendência é que o sistema da fonte estejam bons, tá? Então você tem que ter esse cuidado, porque se você pegar algum componente da sucata danificado e você botar lá no equipamento que você está tentando consertar lá, a tendência dele dar problema é muito alta, né? A tendência dele dar essa falha aí, ou até queimar outros componentes é muito alta. Então você tem que ter essa visão ali, essa dica, né? Uma das grandes dicas aí dessa live, essa primeira live da semana aí de aquecimento para a semana do concerto, que é a semana que vem, é essa dica que eu tô te falando agora para você. Então presta atenção nisso, tá? Outro exemplo aqui, eu vou pegar um inversor de frequência e o meu sistema tá na sucata lá, o sistema de retificação e os conectores da entrada estão danificados. Eu sei disso. Poxa, então o sistema de gatilho ali, eu posso pegar componentes dessa sucata, e o sistema de fonte, o sistema de controle, eu também posso pegar componentes, porque eu sei que não vai estar com problema. Eu sei que o problema está na entrada, no conector, no sistema de retificação, tá? Então digamos assim, esse cuidado que você tem que ter na hora que você pega componentes de uma sucata, tá? Para não chegar a danificar o seu equipamento que você está consertando lá. Beleza? Essa é uma das dicas aí, além daquela outra de como comprar os componentes, que eu passei para vocês aí nessa primeira live da semana de aquecimento. E para quem não sabe, para quem está ao vivo aí, essa semana de aquecimento aqui, que é no decorrer dessa semana, todo dia eu vou fazer live aqui no Instagram esse horário, começando agora domingo, vai acabar sábado, e para se preparar para a semana do concerto, que é a semana que vem. Caso você ainda não fez a inscrição para a semana do concerto, tá, o link está no perfil ali da EducaDrives, tem o link lá para inscrição, basta clicar, vai abrir uma página para você botar seu melhor e-mail e seu nome. Você botou seu melhor e-mail e o nome, clicou em enviar lá, você está cadastrado aí para a semana do concerto, que é a semana que vem. Comece o ano aí com força total, comece um ano aí com novos conhecimentos aí de inversor de frequência soft start, conhecimentos de concerto aí. Participe da semana do concerto. Beleza? Vamos lá aqui para as perguntas. Tem que dar garantia, já passei transtorno com problema de garantia, né? A maior falha é do cliente. Verdade, existem situações aí, o cientista 2014 comentou, pessoal, existem situações que ali o problema, a falha pode ser até mesmo o cliente, né? Que lá ligou errado lá. E depende da situação, você vai acabar dando garantia para uma situação que você nem teve problema, né? Então, nem foi a sua culpa, digamos assim, né? Para você não perder o relacionamento com o cliente. E isso você deve estar levando em consideração no seu orçamento, tá? Então, por isso que às vezes, você vai... Tem muita gente que fala, você trocou um componente de 50, 60 reais e você vai cobrar 400, 500 reais. Não, eu tô cobrando não pelo valor da peça, né? O
o pessoal ele tem costume a olhar o valor da peça e não o valor do seu serviço, né? E você tem um valor do seu serviço, você tem um valor da sua garantia, um valor da sua luz, do seu tempo, né? Então, você tem que cobrar isso. Se você quer chegar a 10K por mês com o conserto do inversor de frequência Soft Starter, trabalhando de uma forma ética e chegando a vários outros patamares de faturamento, você tem que cobrar um valor justo e sempre com garantia, tá? Nunca, exatamente nunca você levanta a hipótese de você trabalhar com conserto sem dar a garantia, tá? Você sempre tem que trabalhar com garantia. É assim que nós trabalhamos aqui na Centro-Oeste Automação Industrial e sempre vem dando certo e nunca teve problema, e é isso que eu passo para vocês e eu quero que vocês aí trabalhem também, visando sempre aí visão a longo prazo e relacionamento ótimo com o seu cliente e chegando aí aos 10K por mês e até muito mais, tá, pessoal? Até 50, 100, um nível pleno, nível sênior. Por que você não pode ser? Só depende de você e você ter uma visão aí a longo prazo que você vai conseguir isso. Aí, ó, o pessoal fez um P&D aí com o nosso vídeo, show de bola, agradeço aí. Beleza, temos vários vídeos relacionados a P&D, pessoal que tem dúvida aí, vale a pena conferir nas nossas redes sociais. Kleber, confirmando aí. Pelovaski aqui está com dúvida na seguinte pergunta aqui, vamos responder aqui. Já trabalho com eletrônica, será que é difícil entrar nesse ramo? Bom, eu entrei nesse ramo sem conhecimento eletrônica, tá? Para quem não conhece a minha história, eu comecei a trabalhar, eu saí da engenharia elétrica ali na parte de estágio, e eu fui para a linha de inversor de frequência Soft Start. Fiquei totalmente fissurado, falei, quero aprender isso. Eu vejo que tem muita oportunidade nessa área, e realmente tem até hoje muita oportunidade. E eu comecei a trabalhar numa empresa de assistência técnica, que era ela apenas por troca de placas, e trabalhava apenas com uma marca de inversor de frequência Soft Start. E eu não sabia nada de componente, não sabia nada. Fiquei 1 ano e meio naquela empresa, depois eu vim para Campo Grande, saí daquela empresa, fui para o Fluxo, e também não sabia nada de componentes. Trabalhar com eletrônica, né? Trabalhar com componentes, trabalhar com eletrônica. E eu tive que aprender na prática. Aprendi na prática, passei vários finais de semana, várias aí horas extras trabalhando na prática. Eletrônica nada mais é que prática. E se você que já trabalha com eletrônica, quando você fala de conserto de inversor de frequência Soft Start, você tem 2 caminhos. Você pode trabalhar por troca de placas ou troca de componentes. Troca de componentes exige conhecimento mais em eletrônica. Troca de placas não, que é a primeira vez que eu trabalhava com inversor de frequência Soft Start. E eu te digo que quando você vai consertar por troca de componentes, você já está com meio caminho andado. O que eu quero dizer com isso? Você já tem conhecimento eletrônico, então fica mais fácil você recuperar um sistema de fonte e um sistema de gatilho e um sistema de controle, tá? Vai ficar, a tendência é que fica mais fácil aí. Você que trabalha já tem conhecimento eletrônico, tá? Você quer trabalhar com inversor de frequência Soft Start. Mas você que não tem, nada te impede, porque eu também não tinha. E fui aprendendo aí no dia a dia. É prática, pessoal, é prática, tá? Mas, para você que já tem, é meio caminho andado. Ó, o Fitec pediu para tomar cuidado com algumas lojas do AliExpress, vendem componentes usados. Bem lembrado, bem analisado. O que você tem que tomar, sempre levar em consideração, é quando que você compra no Mercado Livre, por exemplo. O que você leva em consideração? A avaliação, né? Você leva sempre a avaliação aí do fornecedor. No AliExpress ou no Shopee, sempre também leva em consideração aquela avaliação do fornecedor, tá? Aquela avaliação do fornecedor, se ele está dizendo lá que o componente é novo e a avaliação tá boa, não tem erro. Eles sempre informam se é novo ou usado, né? Sempre novo, pessoal, obviamente. Sempre novo, sempre primeira linha. Você tem que cuidar disso. E ali ver a avaliação.
que não tem erro. Ó, o Kleber já usa uma técnica que compara os componentes. Eu testo, eu prefiro testar aí, mas comparando você também consegue, comparando, né, se você tem ali também fica mais fácil. Beleza, pessoal? Estamos encerrando aí. As lives ficarão disponíveis. Sim, vai ficar disponível aqui gravada. E estamos encerrando aí a primeira live da semana de aquecimento. Espero que tenham gostado do assunto. Eu vou deixar o cronograma na timeline aí. Já tá no Stories, né? Não na timeline, já tá no Stories aí o cronograma da semana de aquecimento. Hoje foi dicas aí sobre componentes, como comprar, né? De que forma você pode conseguir componentes para consertar inversor de frequência soft starter. E caso tenha ficado com mais alguma dúvida, deixa aí no comentário. A live vai ficar disponível e gravada para vocês. E amanhã eu vou estar falando aqui, vamos ver o título de amanhã, da live de amanhã aqui no Instagram. Amanhã vai ter live no Instagram e no YouTube. Amanhã às 13 horas. Amanhã às 13 horas, horário aí de Brasília. Troca de placas vezes troca de componentes. Isso o título é isso. Mas o que eu vou estar falando nessa live? Qual é melhor você trabalhar? Com troca de placas ou troca de componentes? Em que situação é melhor você trabalhar com troca de placas? Que situação é melhor você trabalhar com troca de componentes? Para quem não sabe, quando você fala em conserto de inversor de frequência soft starter, existem duas maneiras. A troca de placas, que você troca as placas, né? Troca as placas lá no inversor e conserta ele. E a troca de componentes, que você vai mais a fundo, digamos, ali relacionado às placas, né? Você encontra o real valor do problema aí no CI, né? Você encontra o CI, você encontra a parte ali que está com problema e troca. Então, qual que é mais viável, qual que é a vantagem e desvantagem de um e de outro? Eu vou estar falando tudo isso na live de amanhã, que essa semana do aquecimento aí só tá começando aí para a semana que vem, que é a semana do concerto. Tá chegando aí. Feliz ano novo para todo mundo. E caso tenha ficado aí com mais alguma dúvida, deixa aí no comentário, chama no direct, tamo aí. Um abraço aí, pessoal. Boa semana aí para todo mundo e um ótimo ano para todos vocês aí. Espero vocês aí na próxima live e semana que vem na semana do concerto.